A princípio está tudo ok. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de um clube de leitura da obra História da Vida, obra essa aqui do pastor Michelson Borges. Estamos aí no nosso quarto capítulo. Nós fazemos parte aqui do NUVEL, Núcleo Cascavelense da Sociedade Criacionista Brasileira, que faz parte da Sociedade Criacionista Brasileira, e também temos um grupo aqui afiliado em Toledo, então nós estamos aí à frente dessa atividade. Estamos compartilhando esse estudo, essa leitura com vocês a cada 15 dias. Eu sou Joel Muniz, estou conduzindo essa série e estamos aí no nosso quarto capítulo. Estamos chegando aí já na metade. Só lembrando você, se você não tem esse livro ainda, você pode adquirir na Casa Publicadora Brasileira. Tem um link aí no final da descrição deste vídeo que você pode estar pedindo e lendo conosco. Como é que funciona? A cada 15 dias nós lemos um capítulo e no final deste período nós viemos aqui estudar um capítulo sempre com um convidado diferente. Além desse estudo, nós temos também aí uma playlist desta revista, A Origem de Tudo, que é também de autoria do pastor Michelson Borges, a qual nós já apresentamos todos os 8 episódios e que os dois temas aqui são bem relacionados. Então, convido você a assistir também toda essa série de 8 episódios. Tem a playlist aí no final, então, se você depois gostou do assunto, quer aprofundar, pode dar uma olhadinha aí nessa playlist. Então, a gente quer saber da onde que você está nos assistindo, pode escrever aí nos comentários o seu nome, a sua cidade e da onde que está nos assistindo. Não esquece, obviamente, de curtir, compartilhar. A gente não ganha nada aqui com o YouTube, mas você compartilhando ajuda a fazer com que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e, quem sabe, vai chegar para alguém que goste também desse assunto. Então, você pode ajudar a compartilhar essa mensagem. Então, se você não assistiu hoje no ao vivo, não fica triste, porque aqui no YouTube fica gravado. E eu já quero compartilhar aqui a minha tela com o nosso convidado dessa noite, que é o professor Célio João Pires. Boa noite, professor Célio, tudo bem? Bem-vindo novamente. Obrigado, é um prazer estar aqui com você novamente depois de algum tempo e falar com o público do NUVEL e do NULON, né? NULON de Londrina, sim. Isso, é muito legal poder compartilhar o que a gente aprendeu e hoje vamos tratar de uns assuntos bem interessantes aí sobre o dilúvio. Maravilha. Eu estava tentando aqui, Célio, eu vou dizer a verdade, eu estou tentando lembrar o ano que a gente fez aquele primeiro bate-papo. Eu acho que foi 2019, alguma coisa assim. Então já se passou algum tempo, né? Isso não mesmo. lembro certinho, eu lembro que foi antes da pandemia. Também não lembro aqui. Eu tenho até registrado isso, mas agora eu não vou acessar a data, porque aí atrapalha a nossa apresentação. A memória nossa aqui já não é de um antediluviano. Não, a gente anota tudo em planilhas em texto. Muito bem. Professor Célio, eu vou pedir para você falar um pouquinho da sua vida particular, da sua vida pessoal, profissional, antes de a gente passar aqui para os assuntos e para os recados que a gente tem. Só lembrando, tem aí na descrição do vídeo uma planilha do Google Formulários que você tem que entrar, preencher o seu nomezinho. Para quê? Para você receber o seu certificado, que você assistiu toda a série dos 10 encontros. Vai ter um certificado, então você assiste e preenche lá. E preenchendo e assistindo ao vivo, você está concorrendo também a um livro. Nós já vamos dizer, na hora que for falar dos livros, qual o livro que nós vamos estar sorteando essa noite. Então, já perdi as noites anteriores, não vou ganhar mais o meu certificado. Vai sim. Basta assistir e preencher. Você só não concorre mais, porque quem concorre é só quem está ao vivo. Mas assistindo as noites anteriores, nos 3 últimos episódios, estamos no quarto, você
vai estar recebendo o seu certificado também. E se você perdeu, tá aí a playlist, tem aí na descrição todos os episódios anteriores. Professor Célio, um pouquinho de ti. Olá, Célio João Pires, 63 anos, sou aposentado, um bancário aposentado do Banco do Brasil. Minha carreira foi basicamente no Banco do Brasil, 30 anos. Antes disso, eu trabalhava com contabilidade, formado em contabilidade, e sempre fui estudioso, me considero um estudioso desde pequeno. Fui um rato de biblioteca da cidade, eu conheci as bibliotecas de todos os colégios e a pública também, né? Então, sempre gostei de estudar. E lá nos 18 anos surgiu um papo interessante entre um grupo de amigos, se Deus existiu ou não. Digo, eu vou estudar esse tema, né? E por incrível que pareça, nunca mais parei. Então, mais de 40 anos eu me dedico a essa temática, e o dilúvio que eu trato, que é o nosso papo hoje aqui, é um dos temas, é o 6º capítulo do meu projeto de pesquisa de 23 capítulos. Espero viver o suficiente para publicar mais alguns capítulos, tá? Porque fui bastante ambicioso, né? Mas faz parte. Então, tenho casado com Sandra, tenho 2 filhos, Guilherme e Karine, ambos com um neto cada um, Guilherme e Gabriel, e Karine Augusto, agora de 5 meses, o Gabriel já tem 15 anos, é um gurizão, tá maior que eu já. Silvana, esposa do Guilherme, e Jan, esposo da Karine. Moramos aqui em Santa Catarina, na Serra Catarinense. Moro numa fazenda, tenho também uma casa na cidade, um apartamento na cidade. E transmito daqui as minhas lives, transferi meu escritório tudo para cá. O movimento aqui é tranquilo, então é muito gostoso. E sempre é um prazer poder compartilhar o que a gente aprendeu com outras pessoas. Acho que não existe nada melhor do que isso, né? Principalmente para quem é aposentado, né? Que Mantém a atividade. Mantém a atividade. Eu pensei que ia me aposentar e me recolher, que nada. A atividade social aqui é bastante intensa. Estive agora há pouco tempo lá em São Paulo também participando lá do encontro da TDI Brasil, do Congresso, do 5º Congresso. Participei lá junto com o painel, tratando sobre sintonia fina do universo e outros temas correlatos. Então, trabalho também com design inteligente. Isso faz parte da minha vida agora. Então, me aposentei para me dedicar à publicação dos meus livros, à família, obviamente, né, aos amigos que a gente fez ao longo da vida, espalhados pelo Brasil, alguns para o exterior, né? Mas então estamos aí para compartilhar com você, com o pessoal todo aí do Novel e do Nulon. É muito gostoso estar com vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Obrigado. Maravilha. E está conosco também aqui o Júlio Stachowski. Aqui também. Ó, o pessoal de Toledo está em peso aqui, ó. O Júlio, a Marilza Trovo, a Marisa Ascânio, a Tayane Ascânio. O pessoal de Cascavel está chegando primeiro aqui, hein? Lembra lá que tem que, para concorrer ao livro, preenche o Google Formulário. A gente está percebendo, Célio, que geralmente aqui no ao vivo, sempre, a gente sabe que muita gente assiste depois as lives, né? A maioria assiste depois. Mas a gente percebe que tem uma grande quantidade de pessoas que está assistindo no ao vivo e pouquíssimos estão preenchendo o formulário para concorrer ao livro. Então, se você não preenche, você não concorre. Então, vai lá, preenche lá para concorrer o livro de hoje. E falando em livro, nós nos comprometemos aqui com o público, Sérgio, de durante todos esses 10 episódios, trazermos 50 obras da linha criacionista. Então, a cada noite, a cada episódio, nós estamos apresentando 5 obras. E eu quero compartilhar aqui com vocês as 5 obras que nós vamos apresentar nesta noite. Vamos ver se já está aparecendo aqui para vocês. A primeira obra de... Oi? Como Tudo Começou, do Adalto. Como Tudo Começou, do Adalto Lourenço, né? Adalto Lourenço, que eu devo confessar que o Michelson Borges, eu li primeiro as obras deles, mas quem me conquistou sobre a temática do criacionismo foi o Adalto Lourenço, que infelizmente, né, faleceu há pouco tempo atrás. Tenho certeza que o professor Célio tem muitos livros do Adalto Lourenço aí, né? Eu todos.
Eu ainda não tenho, alguns eu não tenho ainda. Então, Adalto Lourenço, como tudo começou, temos o Gênesis 1 e 2, também do Adalto Lourenço. Eu acho que já está mudando aí para vocês na tela. O Dilúvio em Gênesis, esse aqui ainda não comprei, ainda não pedi esse aqui. Até a capa dele eu não consegui achar uma capinha no Google melhorzinho, mas dá para verificar. Os três do Adalto Lourenço. Todos falando de Gênesis, obviamente, e de alguma forma ligado ao tema de hoje. E também um próximo livro, 11 de Gênesis, aí do Alexandre. Alexandre, que também é de Santa Catarina, né, Célio? Isso, exatamente. Está trabalhando em Itajaí, num museu de biologia lá da Universidade de Itajaí. É um negócio muito bacana. E esse livro aqui vale comentar que ele não é um livro técnico, ele é um romance que foi se construído uma história para recontar aí os primeiros 11 capítulos, né, do livro de Gênesis. Isso. E, por fim, não poderia deixar de falar desta obra aqui, Célio. Tu conhece ela? Obrigado. Eu vou tirar a imagem, Célio, e tu mostra ele no ao vivo, só para a turma ver o tamanho dele. Olha lá. Páginas em tamanho A4, tá? 860 páginas. 140 páginas de bibliografia, mais de 2.000 referências, mais de 700 imagens coloridas. E eu li inteiro, hein? Tenho que dizer que eu li inteiro. Li em PDF, porque infelizmente não tem a versão impressa, né? O professor Célio já comentou aqui que a versão impressa custa um pouquinho mais, mas o PDF eu já li, né? Show de bola, um material muito rico de informação e que você também, que está nos assistindo, pode ter acesso a esse material através do site. A gente colocou na descrição do vídeo, né, Célio? O site ali. O professor Célio pode falar já alguma coisinha. E quem quiser pode ler através do site também, né? Isso. Tem além das versões pagas, né? Lá na lojinha, sempre tem uma lojinha, né, no site. Tem a versão gratuita, tem duas versões gratuitas. Uma em formato de web livro, no capítulo 6 do site www.deusexistemdesafio.com. No capítulo 6 tem o web livro, que dá para você folhear na tela do computador, no notebook do tablet. Dá para ler no telefone também, mas é muito pequenininho. Aí as imagens são coloridas, então elas têm informações de alta resolução. Então é melhor ler nos equipamentos maiores. E tem a versão em HTML, que é a empresa que eu contratei para fazer o site, ela pediu para ela fazer com tradução online via Google Translator. Então a versão em online pode ser lida em 108 idiomas. Porque eu espero que outras pessoas em outros países, como já vendi para a Europa, Japão, Estados Unidos, então tem pessoas que se interessam por isso e podem ler no seu próprio idioma. O Google Translate traduz muito bem, eu diria 95%, 98% de fidelidade ao texto. Se a pessoa conhece alguma coisa, aí não há dúvida alguma. Então é uma maneira de compartilhar o conhecimento. Essa parte é gratuita, não tem custo para quem acessar. A minha ideia é divulgar. Claro, se alguém puder comprar e ajudar a pagar a manutenção do site, eu agradeço, né? Mas a ideia é compartilhar o conhecimento realmente. Maravilha. Aproveitando aqui o livro que nós vamos sortear hoje, Introdução ao Criacionismo, a Bíblia e a Ciência, do Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, né? Vai chegar na sua casa esta obra. Só lembrando aqui, que nós combinamos no encontro passado que quem já ganhou poderia ganhar de novo. E nessa, o Maxwell já ganhou 2 vezes e a Tayane ganhou 1 vez já. Então, vamos ver quem vai ganhar dessa vez. Então, professor Célio, que vai dizer depois qual é o número, porque não conhece a lista, do sorteado de hoje. E falando do Maxwell, ele está por aqui, Ótima noite a todos, né? Caso eu ganhe novamente sorteio, pode passar para outra pessoa o presente. Nós vamos sortear de novo daí. Jefferson de Toledo também. Professor, vamos lá. Começar com o nosso assunto, porque tem bastante coisa para a gente começar
para a gente conversar baseado no capítulo 4, né, o dilúvio de Gênesis, lenda ou fato ou lenda. Então, o professor já comentou um pouquinho da sua obra. Vamos começar assim, falando como possivelmente, aqui a gente tem que, é uma coisa que eu sempre uso quando também vou falar desse assunto, como possivelmente era, porque eu não estava lá para dizer que era realmente assim, nenhum de nós estava lá, a gente cria modelos, o modelo pode tanto prever o futuro, que a gente quer, mas também, nesse caso, um modelo de que era no passado. Dentro do modelo criacionista, né, como possivelmente era essa estrutura do mundo antediluviano? Ok, obrigado, Joel. Uma pergunta muito boa. Quero só fazer um detalhe aqui. Eu queria agradecer à Sociedade Criacionista Brasileira que me propiciou, desde 1970 e poucos, uma vasta bibliografia que eu aprendi muito com eles. Eu recomendo para quem quiser se aprofundar nisso. O site deles é muito bem provido de bibliografia criacionista científica. Tá? Ao Dr. Rui Carlos Camargo Vieira, que é um grande amigo, já bastante idoso, mas continua trabalhando ainda no criacionismo, um grande divulgador, e tem os núcleos aí que a sociedade trabalhou para criar, que você é um dos administradores. O Rui Vieira, seu filho também, que é um administrador lá da Sociedade Criacionista, o Michelson, que é vice-presidente lá também, que trabalha lá, e o Dr. Marcos Natal, que é o presidente em exercício da Sociedade Criacionista. Dito isto, vamos então ver como era o mundo antediluviano. O que eu aprendi ao longo do tempo, tá? Estudando o dilúvio especificamente, que me demandou cerca de 9 anos de trabalho, de horas trabalhadas, para chegar a essas conclusões, que hoje eu assim dou muito resumidamente. Por exemplo, a Bíblia é muito clara em dizer que existia uma única porção seca, consequentemente um único oceano. Por isso nós temos um único continente. A geologia tradicional chama esse continente, o último dos grandes continentes das teorias geológicas, de Pangeia. A Bíblia chama de Éden. E lá no Éden foi construído Deus plantou um jardim para Adão e Eva, nossos primeiros pais. Isso é o que está muito claro. Como era esse mundo antediluviano? Eu descobri que o mundo antediluviano era um mundo muito estável, geologicamente falando. Isso significa que ele não tinha placas tectônicas, que é um fato, não há discussão sobre isso. Por conta das placas tectônicas, hoje nós temos terremotos e vulcões, então o mundo antediluviano não tinha terremotos e vulcões. Tá? Não chovia, isso está inclusive lá no texto bíblico. Por que não chovia? Para que não houvesse erosão. Por incrível que pareça, a erosão é um agente destruidor da crosta terrestre. E o dilúvio, obviamente, foi o maior agente destruidor da crosta terrestre. E por que era assim erosão? Porque o mundo, a Terra, foi criada para ser habitada por seres imortais, por humanos imortais. E qualquer coisa que degradasse o ambiente não poderia fazer parte. E a chuva corrói a crosta terrestre. Vários geólogos fizeram um cálculo sobre quanto a chuva corrói a crosta terrestre. Aí 1 milímetro por 1000 anos. Eu fiz uma revisão agora há pouco tempo. Tem lugares que dá até 6 centímetros por 100 anos. Então tem áreas que nem aqui no Rio Grande do Sul, teve uma tragédia aqui, a erosão foi violentíssima. Então isso nem se compara à erosão normal do planeta como um todo. Nessa ideia de 1 milímetro por 1000 anos, entre 10 e 20 milhões de anos, você não teria mais crosta terrestre emersa. Ou seja, o que nós conhecemos hoje da Terra, os atuais continentes, nesse nível de erosão que está acontecendo, entre 10 e 20 milhões de anos vai virar um grande mundo aquático. Então, por isso que não podia ter erosão. Por isso que não chovia, a terra era irrigada por orvalho. Isso está lá no texto bíblico. Outra coisa interessante, que também está no texto bíblico, é permitido a gente inferir isso, você não tendo chuva, você não tinha ventos, você tinha um clima tropical de polo a polo. Consequentemente, você não tinha geleiras e não tinha desertos, que são coisas do mundo atual. Então, o mundo atual não é parâmetro para você comparar ao mundo antediluviano, porque Deus disse que o mundo antediluviano era muito bom. Tá?
E essas coisas todas não são muito boas. Elas prejudicam a vida e o ambiente da Terra. Outra coisa descoberta pela geologia, o Serviço Geológico Americano descobriu, através de âmbar, que são aquelas rochas feitas de resina de árvores antigas que têm fósseis dentro, na maioria das vezes. Algumas não têm fósseis, obviamente, e algumas têm bolhas de ar dentro delas. E os geólogos resolveram estudar uma grande amostra de âmbar, quantas aqui? Fizeram 300 amostras de um período entre 130 milhões e 67 milhões de anos atrás, segundo o período tradicional e da geologia. Obviamente eu não concordo com isso, esse tempo profundo. Tem as razões que a gente pode um dia tratar disso com mais detalhes. E o que eles descobriram? Eles usaram espectroscopia de massa e descobriram que o conteúdo de oxigênio daquela atmosfera que o âmbar se formou era de 35%, comparativamente aos 21% que nós temos hoje. Então você tinha uma pressão atmosférica maior, porque você teria cerca de 66% mais oxigênio na atmosfera. Com mais oxigênio na atmosfera, você teria uns efeitos bem interessantes que a gente vai abordar aí mais à frente. E também devo destacar que a paleontologia, a biologia e a geologia não reconhecem, mas a Bíblia tem a primazia na afirmação de que existia um único grande continente e existiu um evento de extinção em massa em escala planetária. E isso é possível de ser demonstrado pela ciência da geologia, pela paleontologia, porque o dilúvio é basicamente um evento geológico, ou foi um evento geológico, com todas as suas consequências. Tá? Então, isso é muito interessante. Então, o que nós, criacionistas bíblicos, tratamos a respeito do dilúvio é o que a geologia, a paleontologia e a biologia, e tem mais aí umas 30 disciplinas acadêmicas que abordam aspectos diferentes do dilúvio envolvidas. Então, nada mais é do que o que está descoberto. Então, eu leio artigos de geólogos evolucionistas, sem problema nenhum, porque a interpretação que ele dá não é necessariamente a interpretação que eu vou dar aos dados que ele descobriu. Isso é muito importante a gente destacar. Tá? Os dados são os mesmos, né? A interpretação é que muda. A interpretação é que muda. E por que muda? Porque a gente não é só por a questão da confiança no texto bíblico, mas você tem informações geológicas, paleontológicas, biológicas, enfim, de todas essas áreas, que nos permitem inferir que o tempo profundo não existe. Tem evidências para isso. Descobertas, inclusive, muito recentemente a respeito. Tá? Então, essa é a primeira parte sobre o dilúvio. E se eu disse que o mundo era tropical de polo a polo, é possível demonstrar isso paleontologicamente, com florestas e dinossauros e fauna morando na Antártida, e com animais e fauna e flora enormes morando no Círculo Polar Ártico. Então não existiam essas geleiras que nós temos hoje. A inferência lógica é que o eixo de rotação planetária era perpendicular à eclíptica, diferentemente do que nós temos hoje, uma inclinação de 23,5 graus, mais ou menos. Tu comentou da fauna e da flora, a gente vai aproveitar essa temática, então. Existe registro fóssil de animais gigantescos, a gente não está nem falando dos dinossauros aqui, estamos falando dos animais que a gente conhece hoje, que não tem mais essa mega fauna, essa mega flora. Todas essas condições que você mencionou antes do mundo antediluviano, eles contribuíam para isso? Ou eles têm ou não têm relação? A relação direta. Você tinha um ambiente calmo, tranquilo, com alimentação farta e abundante, né? Os animais não poderiam se desenvolver totalmente ao seu potencial genético, né? Que Deus criou. E a gente vê no registro fóssil, os animais realmente eram muito grandes, os insetos eram muito grandes, as árvores eram muito grandes, existia toda uma fauna e uma flora gigantesca. Né? E como o mundo mudou no pós-dilúvio, isso mudou também. Por exemplo, tinha uma teplaneura, que é uma espécie de uma centopeia, com mais de 2 metros de comprimento, dessa largura. Era um animal gigantesco. Insetos gigantes, a gente cita muito isso como os insetos gigantes, tirando a fauna dos dinossauros e de outros répteis gigantes. Por exemplo,
A cigarra era grande, as baratas eram grandes, 10 centímetros pelo menos, baratões. As libélulas eram muito grandes, tinha libélula com 75 centímetros de envergadura, algo desse tamanho assim. Hoje elas têm no máximo 15 centímetros. E os insetos, é interessante, eles só poderiam existir nesse tamanho se você tivesse uma pressão atmosférica e um conteúdo de oxigênio maior, porque eles respiram normalmente pela pele. É diferente de nós que respiramos, temos respiração pulmonar, né? Eles respiram pela pele. Isso não seria possível. Então você não teria insetos gigantes no pós-dilúvio, porque a consequência do dilúvio houve um processo de oxidação muito grande. Isso baixou os níveis de oxigênio. Então isso deve ter trazido problemas para muitos habitantes pós-diluvianos que Noé trouxe na arca e os insetos de maneira geral que provavelmente sobreviveram ao dilúvio em madeira, em troncos, enfim, flutuantes na superfície do oceano. Então, o mundo antediluviano contribui aquele ambiente para o gigantismo que Deus havia projetado. Por exemplo, vi essa semana descobriram um camelo gigante com 3 metros de altura, um monstro. Tem uma reportagem por aí, acho que é 3 metros de altura, se não me engano. Muito bem. E falando agora, então, especificamente da arca, é interessante quando a gente para analisar, porque é o seguinte, quem dá credibilidade para o relato bíblico, nós encontramos só 2 capítulos para falar da criação. Mas nós temos muito mais capítulos tratando da arca também. Tá? E lá acaba trazendo-se muitos detalhes que muitas vezes nas igrejas é contado como historinha de criança. Porque eu me lembro, né? Olha que você escuta falar da Arca de Noé numa pregação, é no momento da historinha infantil. E às vezes a pessoa cresce com aquela ideia na cabeça, né? Com o barquinho, os animaizinhos tudo ali fora, né? E tem essa ideia. Mas falando um pouquinho de tamanho agora e tendo em consideração as metragens que a própria Bíblia apresenta, a gente sabe que tem algumas variações de côvados, né? Tu apresenta isso na tua obra. E qual seria esse tamanho, levando em consideração as menores proporções até as maiores? Obviamente que agora tem uma diferença aí, né? Para analisar. A arca, eu vejo muitos debates entre criacionistas e alguns ateus, eventualmente, achando que a arca não tinha capacidade para transportar representantes da fauna antediluviana. Porque eles consideram, primeiro que eles consideram as espécies que nós temos hoje como se fossem as espécies citadas na Bíblia antediluviana. As espécies bíblicas estão muito mais para famílias da taxonomia moderna da biologia do que para a espécie, porque tem mais de 24 definições de espécies na biologia atual. Eu parei de contar quando chego nisso, então você não tem um consenso sobre o que é espécie, tem para todos os gostos. O tipo básico, que é o que a Bíblia trata, é bem diferente. Um exemplo disso seria tipo felino, felidae. E você tem os gatos domésticos, mas tem os leões, tem os tigres, tem o dente de sabre, tem o chacal não, desculpe, fugiu. Tem os gatos grandes que a gente tem assim, né? A memória já não está ajudando. Enfim, todos esses felinos foram trazidos na arca um casal da família Felidae. E eles se diversificaram no pós-dilúvio. Os criacionistas não são fixistas, não obstante muitos acharem que são. Tá? Os animais foram criados com potencialidade de diversificação. Antes do dilúvio, isso era um tanto inibido, porque os ambientes eram muito estáveis. No pós-dilúvio, os ambientes mudaram drasticamente em termos de alimentação e ambiente de vida dos animais. Por isso que eles acabaram se adaptando de acordo com a programação genética que Deus colocou lá no DNA deles. Tá? Então, esse é um problema. Mas a arca era muito grande para trazer os tipos básicos. Tá? Grande até demais. Se você citou o côvado, para quem não sabe, é a medida aqui da ponta do dedo à ponta do cotovelo. Obviamente, ele varia de pessoa para pessoa. Na época em que essa medida era usada, não sei se ainda é usada no mundo, você usava o côvado do rei, né? Que é quem mandava no país, então o braço dele era o parâmetro de medida daquele povo.
Então, as construções eram feitas dessa forma, as medidas eram feitas dessa forma, no que diz respeito a comprimento, né? Eu utilizei aqui a medida do côvado real egípcio, que todo mundo imagina que Moisés, como um egípcio, criado como um egípcio para ser o faraó do Egito, versado em línguas e ciências daquela época toda, poderia fazer referência à arca. Mas como ele não estava lá na construção da arca, Deus disse para ele que era o côvado. O côvado egípcio dá 52,3 centímetros, o que daria uma arca com 300 côvados de comprimento de 159 metros, 50 côvados de largura daria 26 metros e meio, e 30 côvados de altura daria cerca de 16 metros. Tá? Mas esse não era o único côvado. O côvado hebreu dá em torno de 42 centímetros. Tem o côvado longo, então tem uma série de medidas. Eu descobri ao longo dos estudos que também existe o côvado sumério. Os sumérios é a civilização mais antiga. Tecnicamente, ela estaria mais próxima de Noé do que o povo hebreu, ou que o povo egípcio, que o povo egípcio é bem mais à frente. E os sumérios tinham um côvado com 117 centímetros. Então, imagina um antebraço do rei com 117 centímetros. Como ele é proporcional ao tamanho do corpo, essas pessoas, ou pelo menos os reis sumérios, os primeiros, deviam ter aí algo entre 4 metros, 5 metros de altura. Inclusive, tem umas estátuas muito estranhas lá dos sumérios, em que mostra um que é chamado, que o pessoal considera como o Gilgamesh, que seria o Noé deles, que ele está com um leão adulto no braço, como se fosse um gatinho. Né? Tem as imagens assim, muito interessantes. Um leão adulto dá quase 2 metros de comprimento, então dá para ter uma ideia do tamanho da pessoa. Obviamente, só será possível tirar a dúvida qual é o tamanho real da arca quando ela for oficialmente descoberta, né? Que daí você vai saber qual é o côvado que realmente foi utilizado. Na medida do côvado sumério, ela daria 351 metros de comprimento, 58 metros e meio de largura e 35 metros de altura. Nessas medidas, eu até fui verificar será que caberia um titanossauro adulto dentro dela? Tá? Um titanossauro pesa em torno de 70 toneladas, tem mais de 40 metros de comprimento, e como os elefantes, ele tem a omoplata dianteira mais alta do que a traseira. Ele teria cerca de 7 metros de altura na omoplata dianteira. No pé direito, na medida maior da arca, teria cerca de 12 metros de altura. Então, teria 3 andares de 12 metros de altura. Na medida menor, você teria 3 andares com cerca de 5 metros de altura. Na medida maior, você poderia colocar um titanossauro adulto lá dentro, que ele não precisaria nem curvar a cabeça, porque teria espaço suficiente para ele ficar confortável. Obviamente, essas medidas só serão possíveis de tirarmos a dúvida, de termos a certeza, quando realmente ela for encontrada. A madeira da arca. Madeira da arca é considerada carvalho por muitos, cipestres por outros, tá? Ou madeira resinosa, tá? Mais como algo que é uma técnica de construção do que madeira em si propriamente dita. Amostras que foram tiradas lá da geleira do Ararat por Fernando de Navarra e o filho dele, que uma vez escalaram e acharam pedaços de vigas dentro da geleira, era madeira de carvalho. Então, aparentemente, tem carvalho realmente embutido nela. Tá? Nesse tamanho de arca, por exemplo, no tamanho menor da arca, você teria paredes mais ou menos de 30 centímetros de espessura, não é tábua de polegada, tá? As paredes do casco seriam cerca de 30 centímetros de espessura, seriam mais como vigas imensas, empilhadas umas em cima das outras, com material impermeável no meio para você fazer calafetação, né? Calafetação, tá? Ela pesaria cerca de 49 mil toneladas, vazia, poderia carregar cerca de 500 vagões de trens de carga. Devo dizer que a grande parte dos animais do tamanho de uma ovelha, ou menores, né? Então, dinossauros grandes é uma quantidade muito pequena. Tá? Então, as pessoas acham que só os dinossauros grandes estariam na arca, né? Inclusive, eles foram trazidos, tá? E as pessoas também pensam que não seria possível cuidar de todos eles e que seriam trazidos menores e tal. Na minha opinião, como logo no final do texto do dilúvio, Deus disse para os animais, serem fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, o que foi dito também para os homens, abençoando-os,
Ele deve ter trazido animais adultos jovens, tá? Tanto animais como aves, enfim, fauna que veio na arca. Incapacidade reprodutiva. Obviamente, um titanossauro em capacidade reprodutiva não vai ter todo o tamanho de 41 metros, 70 toneladas, vai ser bem menor. Diplodocus também vai ser bem menor. Como os demais animais, né? As ovelhas provavelmente eram maiores do que as ovelhas que a gente tem aqui no sítio, né? Provavelmente é maior, eu não descobri ainda fósseis de ovelha, pelo menos eu não achei fósseis de ovelha na literatura, né? Mas isso não seria problema para trazê-los. E Noé trouxe também na arca tudo que seria comestível, tipo grãos, feno, forragem, né? E provavelmente ele deve ter trazido também uma horta e um pomar para a família dele, né? Plantou, porque afinal a arca demorou tanto tempo para ser construída, que seria perfeitamente execuível ele ter no terceiro piso da arca uma horta para você ter comida fresca, vegetais e legumes frescos, né? E frutas. Tanto é que ele plantou uma vinícola, uma videira depois do dilúvio, fez uma vinícola, né? Fez uma plantação, né? Um parreiral e produziu vinho. Então ele era um agricultor antes de ser o construtor da arca a pedido de Deus, né? Na versão maior da arca é uma coisa monstruosa, ela é do tamanho dos maiores porta-aviões conhecidos, tá? Eu fiz um comparativo das minhas apresentações aí, os maiores porta-aviões têm em torno de 350 metros, que é o tamanho que a arca teria, né, na medida grande. Na medida menor, ela seria metade do porta-aviões praticamente, né? Então, mas mesmo assim, ela seria muito grande em termos de transporte de carga. Além do que, ele teria que ter água, né, para os animais e para eles, para serem alimentados, né, e saciados. E tem várias... Eu tenho apresentação específica sobre a arca, que é muito interessante como é que se imagina que ele construiu com os recursos que ele teria. Inclusive, tem lá no Kentucky, falei com uma professora que está no Kentucky, lá no Williamstown, tem uma réplica da arca lá em tamanho de 150 metros de comprimento, né, com 3 pisos, tem réplica dos animais, é muito interessante. A quantidade de animais, na versão original, que é o único que fez o cálculo, teve outras pessoas que fizeram o cálculo, entre 938 tipos básicos, os cálculos que o pessoal lá do Kentucky, lá do Arca Encounter, que é um parque temático sobre a arca, fizeram com paleontólogos e biólogos, ele teria 1.398 tipos básicos, o que daria, comparando, cerca de 7.000 animais. Animais que eu digo não só animais, aves também, veja isso de maneira genérica. E é perfeitamente compatível com o tamanho menor da arca, agregar todos esses animais lá dentro, até porque tem uma informação na Bíblia que Noé deveria fazer compartimentos dentro da arca. Eu entendo isso que se é baias. Nós temos baia aqui no galpão, e que a gente coloca os cavalos, coloca as ovelhas quando parem, coloca as vacas para tirar o leite, essas coisas, né? Então, ele teria baias de todos os tamanhos e gaiolas, obviamente, para os anfíbios, para os pássaros. Enfim, seria um zoológico de tamanho razoável. Acho que é isso que... Acho que é isso, mais ou menos assim. Interessante a gente perceber, né, nessa construção de como seria, porque existe até mesmo dentro do criacionismo várias interpretações. Eu lembro que o próprio Adalto falava, né, de que não seria necessário levar o adulto, poderia levar o filhote. Existe aquela discussão, né? Dinossauro entrou, não entrou? A questão aqui não é essa. A questão é, se a gente pegar as medidas, tamanho teria para entrar. Se entrou ou não, é outra coisa, que a gente não estava lá para controlar a listinha de chamada na porta, né? A gente pode dizer também, em relação a essas coisas, que é possível você definir que animais foram trazidos. Inclusive, o Ark Encounter fez esse trabalho com os tipos básicos, ele tem os representantes lá, animatrônicos ou estátuas dos animais em tamanho natural, dentro da arca daquele momento. E fugiu a minha palavra. Esses animais todos poderiam ser alimentados com muita tranquilidade pelas 8 pessoas que estavam lá dentro. Não é um problema de alimentação, não é um problema difícil de fazê-lo, né? E engenheiros navais, era esse que é o ponto interessante, testaram o tamanho da arca, que ele tem 6 vezes a largura, o comprimento é 6 vezes a largura. Essa proporção é utilizada em embarcações de transporte fluvial, eles chamam de barcaças, chamam de chatas, né? De transporte de carga de grande capacidade,
nos rios aqui no Brasil tem, no resto do mundo também tem, são grandes barcaças de transporte. Eles descobriram que, pelo tamanho dela nessa proporção, nada mais sofisticado foi criado. Os navios, os grandes navios têm desse tipo, os petroleiros têm desse tipo, as barcaças têm desse tipo. E eles também descobriram que ela era muito estável pelo tamanho, ou seja, ela poderia suportar ondas aí de até 60 metros de altura. Ela poderia até encostar o teto da arca na superfície da água e ela não rolaria. Não teria esse perigo de rolar. Pelo peso dela, pelo calado dela, ela poderia ficar estável. E eles descobriram também uma propriedade interessante. Pelo tamanho dela, ela conseguiria colocar a proa, ou a popa, em direção às ondas. Ou seja, ela poderia subir ondas e descer do outro lado sem problema nenhum. Então era muito difícil uma onda lateral acertá-la. E eles também calcularam que se ela subisse uma onda muito grande, ela ficaria eventualmente com a popa e com a proa suspensas no ar. Eles calcularam o alquebramento técnico, é o nome técnico para isso, e ela suportaria isso, ela não quebraria no meio. Tá? Ela ficaria inteira. Tá? E eles também descobriram que, por ela ser muito grande, ela seria como um grande transatlântico. Se você pegar o mar mais revolto, as pessoas que estão dentro praticamente não vão sentir, justamente pelo grande tamanho que ela tem. Não é que nem um barquinho pequeno que chacoalha muito. Tá? Então, os engenheiros navais comprovaram que o projeto é tecnicamente adequado ao propósito a que ela se destinava, que era preservar os animais. Dito isto, passamos para a próxima. Muito bem, o Dr. Rui é um dos nossos diretores aí da Sociedade Criacionista, está nos acompanhando ali, ó, diretamente do Centro Cultural da Sociedade Criacionista Brasileira. Lembrando que a Sociedade também tem uma obra sobre esse assunto, né? A gente não está entrando aqui na questão dos animais. Eu lembro que o Dr. Adalto ele falava de alguns animais que entravam, por exemplo, ele falava que insetos talvez não entrariam porque não respiravam por nariz. Obviamente que é uma seara um pouquinho diferente, né? Então, assim, a gente não está tratando de quais animais entraram, do porquê entraram, não entraram, mas a questão técnica naquela época, tinha-se uma quantidade de espécies de tipos básicos muito menor daquela que nós temos hoje, e espaço dentro dessas metragens teriam para entrar todos, se fosse o caso, né? Com certeza. É outra coisa que a gente sempre vê, né, quando fala do dilúvio, aquela na historinha das crianças, né, que choveu, né, 40 dias e 40 noites, mas o dilúvio não foi só uma chuvinha, né? Qual que é a dinâmica do dilúvio aí? Quando eu fui estudar sobre isso, as fontes do grande abismo e tudo mais, eu descobri lá, e está no texto bíblico, a palavra é: romperam-se as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. São dois eventos interrelacionados. Tá? Como é que você rompe as fontes do grande abismo? O abismo, para quem não conhece, seria o oceano. Oceano primordial, que é chamado de abismo. Lembra lá? As trevas estavam sobre a face do abismo, né? Era um planeta aquático naquela época. Para você romper a crosta terrestre, você precisa de um evento externo. Ela não é como hoje, que dá terremotos. Né? A crosta terrestre rompeu, lá como no início da minha fala. Eu fui procurar a literatura disso, e a Sociedade Criacionista me subsidiou na revista Criacionista, e na época era a Folha Criacionista, pessoas especulando que impactos de asteroides estariam envolvidos. Aí eu fui aprofundar esse assunto, fui para a enciclopédia, fui ver mais coisas, e na minha enciclopédia, que eu tenho ainda aqui hoje, só existia a cratera de Barringer, lá nos Estados Unidos, lá no Arizona, uma cratera de cerca de 1.000 e poucos metros de largura, uns 180 metros de profundidade. E um asteroide de ferro acertou lá e fez aquele buracão, no pós-dilúvio. Então, o questionamento era: será que os asteroides têm a ver com o dilúvio? Aí eu fui aprofundar esse tema, porque pouco tempo antes dos meus estudos, lá em 1960 e poucos, foi proposta a hipótese de impacto de asteroide ter extinto os dinossauros, né? A mais famosa história conhecida, né? No mundo. Bom, quando os asteroides poderiam entrar na história do dilúvio? Apenas no início do dilúvio. Porque se você olhar a criação da Terra, quando Deus disse haja porção seca, ele criou os granitos, que é a crosta continental.
qualquer vestígio de impacto de asteroides num eventual planeta original teria desaparecido, porque ele refez a crosta. E o fundo oceânico é basalto. Ele mandou juntam-se as águas. Então ele criou os basaltos oceânicos para carregar as águas do mundo todo e ao mesmo tempo elevar os granitos por um processo de orogenia ou por um processo de isostasia. Eleva uma parte, afunda a outra e as águas se deslocam. Então você não teria crateras antes da criação, porque elas teriam sido apagadas, né? Quando se formou lá o planeta em si, vamos dizer assim, quando Deus criou o planeta lá no princípio, nessa cosmovisão. Então eles só poderiam acertar a Terra no momento da deflagração do dilúvio. Eu vou ver, mas quanto asteroide tem? Aí achei uma tabela de asteroides, de crateras de impacto, que é uma ciência do século XX, começou em 1920, se não me engano, com o estudo de Barringer, e depois ela foi se propagando, e hoje você tem mais de 200 crateras de impacto de asteroides na Terra reconhecidas. Crateras gigantes, tem crateras com mais de 300 quilômetros de diâmetro. Aqui em Santa Catarina, ali na região de Vargião, você passou por ali, pelo asfalto, pelo lado, né, da cidade de Vargião. A cidade de Vargião fica dentro de uma cratera, ela tem 13 quilômetros de diâmetro. Você não percebe, você vê montanhas em volta, né? Você só consegue vislumbrar isso ou de avião, nesse caso, que é uma cratera pequena, ou de imagem de satélite. Então nós temos uma chuva de asteroides no início do dilúvio. Isso rompeu a crosta terrestre, é o que eu trato no trabalho. O Dr. Naor, que é um geólogo criacionista, também trata nos seus livros, recomendo, se você ainda não recomendou aí. Tem um livro dele na Casa Publicadora lá, A Maior Extinção em Massa da Terra. Tá? É muito interessante, eu tenho o trabalho dele, ele é um dos criacionistas brasileiros aqui que defende os impactos de asteroides, e tem toda uma consequência por conta disso. Enfim, os asteroides acertaram a Terra, eu descobri que não foram só esses 200, tem mais 130 crateras de impacto ainda não confirmadas, porque você precisa perfurar quilômetros de crosta para saber se aquilo é uma cratera vulcânica, se aquilo é uma cratera que rompeu a crosta, ou seja, as rochas abaixo estão todas fraturadas, né? Então tem trabalho, quem descobre essas crateras normalmente quem confirma são os geólogos que fazem prospecção para a indústria petrolífera, que são os únicos que têm recurso suficiente para cavar quilômetros de crosta. Mas existem mais de 600 outras bacias intracratônicas que são crateras iguais às outras, só que elas estão cobertas de sedimentos. Você não vê nem com fotografia de satélite. Você vê isso como através de sismografia, quando os geólogos fazem trabalhos sismográficos, e esses trabalhos sismográficos descobrem que ela é uma bacia arredondada ou ovalada, tem algumas com mais de 1.200 quilômetros de diâmetro. Então você teve aí cerca de 900 impactos, pelo menos, na Terra no início do dilúvio. Isso rompeu a crosta. Mas o que tem isso a ver? Isso rompeu e gerou as fontes do grande abismo. Que muitos criacionistas, quando vão tratar disso, pensam assim, não, os rios subterrâneos que romperam, as fontes hidrotermais que romperam, enfim, as águas da crosta terrestre que romperam. Com certeza tinha água na crosta porque você tinha um rio. Isso tinha um rio subterrâneo, uma nascente enorme para gerar o grande rio lá do Éden, né? A crosta terrestre rompeu e vazou magma abaixo da crosta, que é o manto superior, né? O manto superior é feito de basalto. É uma rocha muito pesada que a gente tem, você deve ter aí também na tua região. Aqui a gente tem o basalto, chamam aqui no sul de pedra-ferro, enfim, né? Essa é uma rocha que tem abaixo do manto. É uma rocha muito quente, extremamente densa. Só que descobriram, algum tempo atrás, num diamante lá na cidade de Juína, no Mato Grosso, ele possuía água molecular, H2O, dentro do diamante. Numa região ali entre 400 a 600 quilômetros de profundidade abaixo da crosta. Aí eles descobriram que isso é tão grande, e acharam depois mais um outro diamante que confirma isso, ou seja, aquele basalto que estava entre 400 a 600 quilômetros de profundidade vazou para fora da crosta, e que gerou derrames de basalto fissural, que o Dr. Naor narra no livro dele sobre a história da Terra também, e nesse último livro que ele também publicou também trata disso. Então esse basalto vazou. O que acontece quando o basalto vazou? Aquela água que estava molecularmente presa na rocha, ela se transformou em vapor, porque ele virou... o magma se transformou em lava, né? Aquela parte mais líquida que a gente vê nos vulcões normalmente.
E aquelas emanações vulcânicas que a gente vê em todos os vulcões, inclusive tem um vulcão lá na Islândia agora funcionando, tem uma imagem muito legal que eu tenho na apresentação sobre isso, cerca de até 60% daquela emanação é vapor d'água. Então você imagina um vasto área da crosta terrestre, falando basalto, nós temos pelo menos 28 províncias, grandes províncias ígneas, eles chamam de LIPS, enormes, milhões de quilômetros quadrados de área por milhões de quilômetros cúbicos de basalto. Temos no meio do Atlântico uma cordilheira de montanhas que circula a Antártida, se desloca uma parte para o Pacífico e uma parte para o Índico, que eles chamam a dorsal oceânica do Atlântico, é a grande província magmática do Atlântico. Essas cordilheiras de montanhas que dá mais de 65 mil quilômetros no mundo todo, e só no Atlântico dá 13 mil quilômetros, ela derramou basalto, ela é feita de basalto. Tá? Então ela gerou vapor d'água que deu a chuva, aquela chuva torrencial. Além dos impactos do asteroide que geraram imensas explosões e poeira fininha que acabou agregando aquele vapor que se condensava em orvalho, que irrigava o mundo, né, lá no Gênesis, tá? Ele gerou vapor para a atmosfera numa quantidade inimaginável. Esse vapor chega no momento, que nem na sauna a vapor que a gente costumava ir, ele se condensa e cai. Uhum. Só que é tanto vapor que você teria uma chuva torrencial, eu diria, seria equivalente aí às cataratas do Iguaçu na época das cheias, caindo do céu. Durante 40 dias e 40 noites, na realidade dias de 24 horas, né? Então você teria um volume de água chovendo inimaginável. Isso provocaria uma erosão absurda. Além disso, se você ler lá no Gênesis, diz que as águas continuaram subindo mais 150 dias depois dos 40 dias de chuva. Depois demoraram mais 150 dias para baixar e depois mais alguns meses até a terra ficar seca. Parou de chover, e a água continuou subindo. Então a água estava vindo de algum lugar, né? Estava vindo dessas rupturas de crosta, dessas grandes províncias ígneas, e também os geólogos fizeram um trabalho de campo fabuloso, mapearam os vulcões submarinos, os cones vulcânicos submarinos. Eles chegaram a contar acima de 800 metros de altura, então são montanhas razoavelmente altas, né? Vulcânicas. Contaram 24.643 vulcões, além de pelo menos 12 supervulcões que também entraram em erupção naquela época, né? Então você teria vapor d'água absurdo, à medida que essas águas subiam em forma de... Obviamente, quando estava embaixo d'água já não era mais em forma de vapor, já era em forma de água líquida, né? À medida que o vapor subia, que a gente vê nas fontes hidrotermais isso ainda acontecendo, as fontes de água que estão lá no fundo do oceano, que normalmente ficam em volta dessas cordilheiras que eu falei para vocês. Tá? Então, o dilúvio foi um evento cataclísmico. Eu calculei, no final do trabalho, lá na formação do Oceano Atlântico, cerca de 550 metros de água acima do oceano original. Ou seja, foi gerado no dilúvio um excesso de água que não existia até aquele momento, de pelo menos 550 metros. Como é que eu calculei isso? Da maior linha de praia elevada que temos no mundo todo, tá? Cerca de 430 metros, e o maior volume do degelo glacial pós-dilúvio, que seja outra história, 120 metros. Então, somando os dois, nós teríamos um volume de água de 550 metros. Então, pelo menos isso é o que foi gerado nas águas lá do dilúvio. Não existia... Uma das grandes dúvidas do mundo científico é tentar explicar a existência da água do planeta Terra. Eu estava assistindo vários podcasts e é interessante que a Bíblia não perde nem tempo em explicar, porque assim, no relato bíblico a água não é nem criada em algum dia da criação, ela já está ali desde o começo. E como tu comentou, era o abismo, era tudo água, a terra surge depois. Então, as pessoas sempre falam assim, mas da onde veio toda a água do dilúvio? Para quem lê a Bíblia, para mim está lá desde o começo. Não é que veio de algum lugar, ela está ali, ela simplesmente recuou, depois no momento voltou e essa dinâmica alterou as condições climáticas todas depois. Inclusive, o Marcos comentou aqui, vou até colocar o comentário dele, que é interessante. Outra impressionante colocação do relato bíblico é o decréscimo quase exponencial da longevidade humana,
tanto a piora do ambiente quanto a diminuição da poeira criou um efeito gargalo, justamente Isso criado mesmo. por essas condições que, né, É, tão o, drástico que foi essas mudanças, né? é. O decréscimo não é quase exponencial, tá? É exponencial. Tem fórmula matemática para isso. Tem matemático que se dedicou a analisar as idades dos patriarcas anteriores ao dilúvio e posteriores ao dilúvio, e a curva é decréscimo exponencial, realmente. E o dilúvio realmente foi um efeito gargalo, que a gente também trata disso, né? Tu comentou aí sobre o processo de dilúvio, mas vamos supor aqui, o cara ele não acredita no relato bíblico. Quais evidências eu posso encontrar na geologia, nos fósseis, nas camadas sedimentares que algo dessa proporção aconteceu? Porque a ciência evolucionista também fala de grandes catástrofes, só que dão outros períodos de tempo, né? Expandido. É o período de Exato. tempo da geologia e da biologia e da paleontologia. A gente chama de tempo profundo, tá? Do Fanerozoico, do período Fanerozoico, que tem os fósseis, 542 milhões de anos pelo tempo tratado lá pela geologia tradicional. O que nós esperaríamos de um evento cataclísmico tal qual relatado lá na Bíblia? Primeiro que ele foi projetado para ser uma execução do juízo por uma humanidade malévola. A culpa daquela tragédia foi nossa. Eu não estava lá, você não estava lá, mas aquele povo que estava era muito malévolo. É a descrição que está lá no Gênesis. Então Deus decidiu, para dar continuidade ao plano para os habitantes da Terra que ele havia planejado originalmente, ele resolveu fazer um reset. Tá? Então, e fez um reset com um dilúvio de água. Tá? Esse dilúvio de água deveria exterminar toda a fauna e a flora, salvo aqueles que estariam na arca, do planeta inteiro. O que você esperaria encontrar num evento cataclísmico envolvendo água? Você teria um processo erosivo gigantesco, em que a crosta, o solo e a crosta terrestre seriam erodidos. À medida que as águas recuaram, você teria um decréscimo de velocidade e você teria a deposição desses sedimentos. O que nós temos hoje como evidência factual do dilúvio, que para mim é mais fácil a ser demonstrada? A geologia fez uma aquisição hostil da informação do dilúvio, dizendo que isso se estendeu por 500 milhões de anos no passado. Tá? Na verdade, você não tem como manter isso quando você analisa os detalhes dessa teoria. Você teria camadas sedimentares, ou seja, toda aquela lama, porque era uma lama, era um oceano enlameado, à medida que as águas perderam a velocidade, elas foram depositando essas camadas na Terra. Nós temos aí cerca de 75% da crosta terrestre emersa, são camadas sedimentares. E são camadas porque realmente são camadas. Tá? É uma camada sobre a outra. Se você entrar aí, dar um Google aí e olhar o que é camada sedimentar, você vai ver perfeitamente essas camadas sedimentares. E essas camadas sedimentares são formadas da primeira parte dela, na base delas, a gente chama de mega sequência. Tem 6 mega sequências de camadas. Na primeira mega sequência, você tem pedregulhos de todos os tamanhos possíveis. Você tem uma areia mais grossa, areia mais fina, lama, e você tem daí calcário. A camada seguinte é a mesma coisa, pedregulhos, tá 6 vezes a sequência, essas mega sequências. Isso tudo corroeu a crosta terrestre, o que implica num evento energético de água de alta velocidade, tá? Ou seja, você não teve uma chuvinha, foi uma erosão cataclísmica, e não só erodiu, mas como movimentou. Você tem, tipo, tsunamis se movimentando. O impacto oceânico de um asteroide calcula-se, por exemplo, do de Chicxulub, eles calcularam um terremoto de magnitude entre 12 e 13, que é uma coisa inimaginável, um terremoto planetário. Tá? Você romperia a crosta terrestre por conta disso. Né? Nós tivemos mais de 900 impactos nessa cosmovisão que eu estou tratando. Tá? E você teria tsunamis de pelo menos 150 km por hora, pelo menos, e até cerca de 1.500 metros de altura entrando terra dentro. Isso erodiu e, ao mesmo tempo, depois acabou depositando os sedimentos. Então, você teria camadas sedimentares no planeta inteiro. E você não pode fazer isso paulatinamente, porque você tem que erodir áreas para formar camadas em outros lugares.
Como isso está no planeta inteiro, então isso foi um evento global, diferentemente do que a geologia tradicional trata. Existe uma outra coisa muito interessante, que é um complicador para o tempo profundo da geologia, é que entre uma camada e outra, na zona de contato das camadas, não tem erosão. Tá? Você teria que ter erosão se elas tivessem milhões de anos de idade. Rios, chuva, gelo, buracos de animais, raízes de árvores, isso não existe. Inclusive, os fósseis normalmente estão em grandes cemitérios, todos num único lugar, e não tem comida para aqueles fósseis. Você não tem o ambiente que alimentava. Por outro lado, você tem imensas reservas de carvão mineral, que seria a alimentação desses animais em outros lugares do mundo, né? Espalhadas por aí. Então, você não tem como explicar isso numa cosmovisão geológica, paleontológica e biológica de tempo profundo. Tá? Não vou entrar muito mais em detalhes desse tema. E nós temos os fósseis. O que são os fósseis? São os restos da fauna e da flora que foram sepultados nos sedimentos quando morreram afogados. Tá? Inclusive, se você olhar alguns fósseis de dinossauros completos, você vai ver que ele está com a cabeça virada para trás, com a boca aberta, com a cola virada para trás, precisando respirar, e morreu naquela posição. Não é uma rigidez cadavérica. Ele morreu afogado na lama. Não é nem na água propriamente dita, ele morreu afogado na lama. Tá? Então foi esse o que resistou. Então nós esperaríamos de um evento desse tipo milhões ou bilhões ou trilhões de fósseis do mundo todo, com carvão mineral espalhados pelo mundo todo, com petróleo espalhado pelo mundo todo, que você teria tanto da fauna quanto da flora, você poderia gerar petróleo. Carvão você só teria das árvores. Então isso é uma condição esperada num evento do dilúvio. E é isso que nós descobrimos do planeta hoje. Eu, por exemplo, trouxe aqui, ó. Aqui tem um ovo, uma réplica de um ovo de dinossauro, que um amigo meu lá do Nordeste faz, né? O Joeberson, muito interessante. Esse aqui eu vi no Museu de História Natural em Nova York, que eles acharam um ovo do Velociraptor. Tá? Tenho aqui também uma réplica que o Joeberson fez de um dente do Megalodon, os tubarões gigantes daquele mundo antigo. Tá? Se você não soubesse que era uma réplica, você imaginaria que era um fóssil, porque é igualzinho. Tá? Ele faz um trabalho cientificamente correto. Tenho aqui também, que eu levo essas aqui em aulas presenciais, um dente de um T-Rex. A parte externa, o osso, é a parte de cima, que essa parte preta, isso aqui é a raiz do dente. Tá? Isso aqui seria uma réplica de um T-Rex. É que eu normalmente faço em escolas e as crianças precisam ver e pegar para entender o que é isso, né? Inclusive, eu recomendo aos professores que quiserem, eu posso fornecer o contato. Esse aqui é uma garra, uma unha de um telesinossauro. Aparece no último filme do Jurassic Park. Quem quiser lá ver, ele é um herbívoro e ele tem esses aqui nas garras dianteiras. Né? Ele puxa as árvores, né? Eventualmente ele se defende, é uma garra gigante. Eu só peguei alguns aqui para você ter uma ideia para o público. Que mais? Aqui tem uma unha de um Deinonychus, que é o Velociraptor, né? Popular Velociraptor. É o Deinonychus, ó. Aquela garra que ele faz assim, batia no chão no filme lá dos... Jurassic Park é bem interessante. Só fazendo o spoiler, já então, nosso quinto capítulo, né, o que aconteceu com os dinossauros, é o próximo episódio daqui a 15 dias. Então, desculpe, tá? Não vamos dar muito spoiler, já estamos falando que é sobre dinossauro, então não perca. Esse aqui, ó, esse aqui é um fóssil real de um trilobita, que seriam aqueles pequenos tipo baratinhas do fundo do oceano. Tanto é que eles são considerados... Esse aqui é do período geológico devoniano, 350 milhões de anos atrás. Esse é um fóssil mesmo, tá? Eu importei, tem uma empresa que faz importações de fósseis, para quem coleciona essas coisas, né? Ele veio do Marrocos. Eu tenho o certificado de importação da empresa, porque aqui no Brasil você não pode ter fósseis sem as autorizações pertinentes. Então, o que a gente esperava encontrar? Fósseis nas camadas sedimentares. E eles existem no mundo todo. Então, isso é uma evidência do dilúvio, sem dúvida nenhuma. É o que se esperaria encontrar e é o que nós encontramos. Então, eu diria assim, a paleontologia também fez uma aquisição hostil das evidências do dilúvio, que a gente está trazendo para esta cosmovisão interpretativa dos dados, tá? Até porque os fósseis se formam de uma maneira muito rápida. Tá? Eu tenho um artigo que eu estou acrescentando no meu trabalho e na revisão do livro. Os cientistas fizeram experiências para formar fósseis em laboratório e eles conseguiram fósseis iguais a esses em 24 horas. Tá?
Então, Interessante. você não precisa de milhares de anos, até porque em milhares de anos eles seriam decompostos. Então, você tem que ter pressão e temperatura adequadas, profundidade, só com isso, obviamente, na lama, para você formar um fóssil, para mineralizar os ossos. Normalmente os ossos, mas tem coisas que não são ossos e também mineralizaram, como água-viva, É, por porque exemplo. se o animal morresse e ficasse ali ao relento, não Desaparece fossilizava, já rapidinho. vinha outros animais e decompõe até o osso, né? Aqui tivemos algum tempo atrás a perda de uma vaquinha Jersey, infelizmente. Morreu aqui na fazenda. Eu descobri a vaquinha morta e tal. Não tinha o que fazer, estava lá no campo. Alguns dias depois eu passei por lá, já estava praticamente só esqueleto. Os urubus, aqui nós temos o graxaim, que é um pequeno canídeo, né? Os cachorros da vizinhança, enfim, já tinham devorado. Um mês depois, os ossos estavam espalhados. Tive caminhando algum tempo atrás para ir lá, porque é uns lugares bonitos de se ver. Nem os ossos existiam mais. Não sei quem é que comeu os ossos, porque eles não estavam enterrados ali onde que estava a vaca. Ou seja, a menos que você enterre rapidamente um animal morto, mas de uma profundidade razoável para você poder acabar com o processo de putrefação das bactérias intestinais, estomacais que nós temos, os animais também têm, você não vai ter fóssil nenhum, ele vai ser consumido, vai desaparecer. Muito bem, e já estamos aqui superando o nosso uma. Para falar desse assunto aqui, a gente poderia fazer Eu horas e faço, horas de encontro. eu faço um Mas resumo disso em 15 horas, tá? uma das coisas mais impressionantes em relação ao dilúvio, e o Tauto comentou algo aqui, vou colocar aqui contigo, ó. O Noé sumério se chama Utnapishtim, não sei se a pronúncia seria essa, É, citado na epopeia de Gilgamesh, numa conversa entre ambos personagens. Então, uma das coisas que deixo para tu comentar aqui é porque em várias culturas ao redor do mundo, culturas que não tiveram esse contato entre si, existem relatos de algo muito semelhante a um dilúvio acontecendo. Quem sim, copiou quem nessa história agora? o pessoal diz que Moisés copiou o relato sumério. Mas daí tem um problema para quem faz essa argumentação, porque você tem mais de 270 relatos envolvendo dilúvio e extinção da humanidade de animais espalhados pelo mundo. Sir James Fraser, que foi um paleoantropólogo, acho que um dos primeiros paleoantropólogos, que andou pelo mundo todo pegando lendas, mitos, leis e tradições dos povos antigos, ele catalogou isso. E alguém tem o trabalho de fazer uma planilha lá no Excel, colocando as características de cada um desses relatos. Tá? Então, cerca de 95% desses relatos fala que os deuses que resolveram destruir o mundo por várias razões, resolveram destruir por água, mandaram um sujeito reconstruir um barco ou algo parecido para salvar os animais e sua família ou amigos. Tá? Então, você faz uma comparação estatística entre os relatos e é impossível tantos povos em lugares diferentes, como os índios brasileiros, como o povo lá da América Central, dos maias, astecas, toltecas, enfim, o povo lá do Egito, o povo lá do norte, os chineses, né? Tem relatos não só sobre o dilúvio, mas o relato da criação. Tá? O Gênesis, a queda lá, a criação do homem, da mulher, a serpente, o pecado, né? Tem esse relato todo. Se James Fraser, os livros dele já são domínio público, ele foi lá do ano, acho que 1800 e pouco, tá? Estão disponíveis em inglês, são 3 exemplares, mais ou menos 1.500 páginas cada um. Está disponível no meu site aí. E está disponível na internet para quem quiser procurar. Então, Utnapishtim e Gilgamesh é apenas um dos relatos lá dos Sumérios, que realmente é um relato bem, bem interessante, né? Que, inclusive, lá eles descobriram chamado Prisma de Blundell, em que tem os reis antigos, antediluvianos e posteriores, são 10 reis antediluvianos, coincidentemente não é o 10º patriarca antediluviano, depois tem outros reis lá sumérios antigos, né? Então eles têm esse relato no mundo todo. Então é um argumento que na realidade comprova o dilúvio. Moisés, a gente que acredita que Deus existe, esse é o primeiro pressuposto, né? Primeiro postulado, inspirou Moisés a escrever a verdadeira história que está por trás de todos esses relatos, e ela tem consistência. Se você analisar os relatos individuais, você vai ver que a arca
lá de Utnapishtim era um cubo, tá? Pequeno, dependendo da medida que for utilizada. Tem umas medidas muito doidas lá, muito grandes também, muito pequenas. Ele não teria estabilidade nenhuma para preservar os animais. Tem uma outra que a gente vê em que a arca era redonda, totalmente redonda, tá? Enfim, tem várias histórias. Eu tenho uma live específica sobre isso. Então é de esperado que após o dilúvio e com a propagação e a criação dos povos e nações pós-diluvianas, descendentes lá dos filhos de Noé, nós somos descendentes dos 3 filhos de Noé, nós provavelmente somos descendentes lá de Sem, né? Tem inclusive um livro bem legal que eu estou estudando para fazer uma apresentação, que é esse aqui que trata genética, né? Em que ele trata a história da humanidade geneticamente, cromossomo Y e DNA mitocondrial. E ele trata disso. Então, você consegue mapear depois, com a construção da Torre de Babel e a migração forçada da humanidade, a história do dilúvio, inclusive da própria Torre de Babel, que está nesses relatos, tá? Então, tem vários relatos que falam da confusão das línguas e que os deuses foram lá e ficaram furiosos, enfim, não é só a Bíblia que traz isso. E eles se espalharam pelo mundo e levaram esse relato consigo. É claro que acabou corrompendo ao longo do tempo, uma vez que era transmissão oral. Muitos desses relatos é transmissão oral, mas do Gilgamesh não é. Do Gilgamesh é escrita cuneiforme, nas tabuinhas cuneiformes, né? Tá? Então isso comprova o dilúvio também, nas tradições culturais dos povos antigos. Dá pra fazer, eu tenho uma live só para isso, tá? E dentro desse assunto, qual que seria uma evidência que a gente poderia juntar aí o que a Bíblia diz e que as culturas dizem, que não teria sido uma inundação local, e sim em escala planetária? Primeiro nós temos as camadas sedimentares, que é em escala planetária. Tá? Todo esse processo, ou você estende ele por milhões de anos, como a geologia tradicional quer fazer crer, tá? Ou você tem isso tudo no ano do dilúvio. Tá? A formação de fósseis é muito certa nesse aspecto, não tem o que discutir, está de acordo com o que a Bíblia traz. Tá? Que mais? Outra coisa, por exemplo, a Bíblia diz que a arca desceu nas montanhas de Urartu, traduzida a montanhas do Ararat. As montanhas do Ararat tem o grande Ararat, o pequeno Ararat, e mais outras cordilheiras ali próximas dele. Mas o Ararat, o grande Ararat, é o maior de todos, cerca de 5.000 metros de altura, a maior montanha da região. Para você ter água até lá em cima, e por incrível que pareça, lá em cima tem fósseis marinhos, tá? Então aquela montanha esteve coberta, como tem fósseis marinhos lá em cima do Himalaia, né? Dos Himalaias, e em cima do Monte Everest tem fósseis marinhos, tá? Por exemplo, a base do Ararat está a 920 metros acima do nível do mar atualmente. Isso o Adalto trouxe essa informação, achei muito interessante. Se você elevar o oceano 920 metros atualmente, você cobre mais de 90% da crosta terrestre imersa do planeta. Tá? Então, para a Bíblia afirmar que as montanhas foram cobertas, tá certo que as montanhas não eram tão altas, realmente você teria que ter um volume de água enorme, tá? No mundo, para cobrir tudo isso. A gente sabe que Éden, a palavra Éden, que é o nome do continente original, vem lá do acadiano, ao que tudo indica, é Dinu, planície, colina, pradaria. Então você poderia ter áreas mais elevadas, eventualmente, do Éden, do continente, do grande continente, mas não tinha montanhas tão altas quanto tem hoje. Tá? Nem perto disso. Talvez se tivesse até 1.000 metros de altura, um relevo suave, né? Como a gente tem um planalto aqui hoje, agora aqui em Santa Catarina cai em direção ao Atlântico ali, 1.500 metros na parte mais alta, né? Então, não tinha essas coisas. Então você teria, até porque se você analisar a questão lógica, se fosse um dilúvio local, como tem um cara que escreveu um livro dizendo que é o dilúvio local, tem aqui dele, eu não sei de onde que ele tirou a ideia, muitos dizem isso. Deus poderia ter dito para Noé, Noé, vai para a parte mais alta ali do continente, que eu vou mandar os animais para lá também, porque eu vou destruir essa galera que está aqui perto, tá? Era só fazer uma migração. Então não tem a mínima lógica você inferir que o dilúvio fosse local. O texto bíblico não admite isso, eu não tenho como admitir isso. Ele diz que toda a terra foi coberta pelas águas durante quase 300 dias. Tá?
Todos os animais do planeta foram extintos, toda a humanidade foi extinta, todo pássaro que voava foi extinto. Você não tem como aceitar isso, ou seja, aceitar o relato bíblico, até porque Jesus disse que o dilúvio aconteceu na época de Noé e que o mundo atual seria semelhante àquela época em termos de violência, desamor e etc., né? Como se fosse Noé. Então, se eu acredito que Jesus é Deus, tá? E acredito que Deus inspirou Moisés a escrever o texto bíblico, tá? Eu não tenho como não acreditar que o dilúvio não foi global. Então, se eu, como cristão, duvido da palavra de Jesus, que é Deus, e duvido da inspiração do texto bíblico lá que Deus deu a Moisés, eu não posso me chamar cristão, com certeza. E eu acho que tem um outro detalhe interessante nessa história, que quando é colocado o arco-íris, Deus mesmo fala que nunca mais destruiria a terra por água. Sim. E se fosse uma inundação local, ou seja, inundação local nós temos constantemente. Então, nesse caso, Deus estaria mentindo, não valeria a pena mais acreditar nem na Bíblia, né? Já paramos por aí, né? Exatamente. Então, já quebrou a promessa, né? Então, assim, não é possível que cristãos e pastores cristãos ou padres cristãos não acreditem ou não ensinem que o dilúvio não foi global. Tá? Porque é você jogar a Bíblia no lixo. A próprio Islã defende Noé, fala de Noé, fala da arca. Daí, né? Esquece o resto, porque não é possível você não acreditar em Jesus, não acreditar na Bíblia, né? E não acreditar no dilúvio. Não tem sentido isso. Né? Inclusive tem o Islã que também trata disso, que é do século VI da nossa era, que também faz referência ao dilúvio, faz referência a Noé, dá várias informações a respeito. Ou seja, o povo islâmico acredita em Noé e no dilúvio. Tá? E lá não é bem assim para você duvidar da palavra do profeta, né? Maravilha. Célio, estamos chegando ao final, mas eu queria ainda deixar uma abertura aqui para tu comentar alguma coisa dessa obra gigantesca que você tem, porque você traz uma visão sobre a formação do Oceano Atlântico um pouquinho diferente daquilo que a gente encontra na geologia tradicional. Então, em poucos minutos, eu sei que é difícil falar em poucos minutos, mas nós já estamos com 1h20 aqui. Do que se trata essa informação aí? Na realidade, quando você trata do dilúvio, você trata da geografia planetária atual, certo? O excesso de água gerado no dilúvio ele teve que ser acumulado em algum lugar. Lá no Salmo 104 diz: elevaram-se as montanhas, desceram-se os vales para receber a água excessiva, certo? É um evento geológico. Eu fui atrás do Hebraico, inclusive, comprei um livro só para isso, que está na Casa Publicadora Brasileira, tá? Em que aquele salmo refere-se ao dilúvio e não à criação. Esse é um fato. Tá? Você precisaria baixar o nível oceânico para você permitir as migrações dos animais e pessoas pelos atuais continentes. Tudo bem, os europeus vieram para cá de barco, de navio, né? Mas para a Austrália você não foi de barco e navio. Os aborígenes australianos já estavam lá, os cangurus já estavam lá. Aquela fauna já estava lá. Como é que eles foram lá? O que o pessoal sempre questiona. Mas como é que foram lá? Ora, foram caminhando. Como é que eles foram caminhando? O que eu descobri? Nós temos uma geografia bem diferente do que nós temos no Gênesis. Existia um único grande supercontinente e hoje nós temos 5 grandes continentes, se não me falha a memória. Tá? A Antártida está aqui no Polo Sul, você tem lá a África, está grudada naquele que se chama o continente africano, mas ali tem o continente europeu, o continente asiático, o sul-americano, o norte-americano, enfim. Essas áreas de terra, elas são produto do quê? De 2 coisas. Do degelo glacial, pós-dilúvio, que nós não tratamos aqui, a gente pode tratar disso numa outra hora, tá? Que é um evento diretamente relacionado ao dilúvio, que elevou as águas oceânicas em 120 metros, e pela ruptura de crosta que nós temos no meio do Atlântico, que afundou na crosta terrestre no processo de subsidência, trazendo água do mundo inteiro para essa nova bacia oceânica que tem mais de 100 milhões de quilômetros quadrados no Atlântico original. Isso eu descobri. Existem dados geológicos que permitem fazer essa afirmação. Como existem outras áreas de terra atualmente submersas,
áreas enormes de terras submersas que eram terra emersa após o dilúvio. Tá? Ou seja, elas foram afundando na crosta terrestre, que eu trato isso com bastante detalhes aí no trabalho, né? Aumentando a área oceânica. Então, provavelmente, o continente original, ao que tudo indica, era mais de 70% da crosta terrestre em relação ao que é hoje o oceano. 75% da crosta terrestre é o oceano. Tá? Então, quando formou-se o Atlântico, na época ali mais ou menos de Peleg, tá? Que tem uma palavra bem interessante, eu fui atrás das raízes dessas palavras em hebraico, é um canal de água. No tempo dele a terra foi dividida, deve ser a formação do Oceano Atlântico. Aquela terra afundou em 2 ou 3 movimentos de subsidência crustal, as águas oceânicas foram trazidas para dentro dessa bacia, isso baixou os oceanos em 550 metros. Tá? Aquele oceano original lá. O que aconteceu com isso? Liberou áreas de terra, pontes de terra, para você ligar, por exemplo, a Ásia e a Austrália. Tudo aquilo ali era terra seca. A Nova Zelândia, aquela parte aqui do Atlântico, ele formou o Atlântico. Antes você podia atravessar, eventualmente, aquilo que é o Atlântico hoje por terra seca. E liberou as áreas lá do Estreito de Bering, que eles chamam de Beringia, um continente gigantesco que tinha, porque o mar de Bering tem cerca de 50 a 100 metros de profundidade. Então, teve mais que área suficiente para as pessoas e animais migrarem. Tá? O degelo glacial que aconteceu ali mais ou menos até 1000 anos após o dilúvio acabou isolando essas áreas de terra. Como nesse meio tempo houve a Torre de Babel, as pessoas migraram para as Américas, os povos nativos das Américas vieram para cá, e o pessoal, os australianos foram lá para Nova Zelândia, enfim, o planeta teve uma nova geografia moldado pela formação do Oceano Atlântico e pelo degelo glacial e por subsidência crustal de várias outras áreas de terra que eu cito ali no dilúvio, que são evidências geológicas, eu não criei isso da minha cabeça, tá? Eu recuperei informações geológicas antigas, algumas de 1948 e 1949, que elas são válidas, nunca foram refutadas, tá? Diferentemente de outros que acreditam que existe uma deriva continental. Existe um monte de problemas sobre isso. Eu tenho uma live até sobre isso, tá? Eu não acredito na deriva continental porque você não tem os mecanismos físicos para que ela aconteça. A tectônica de placas é verdadeira. Tá? A crosta terrestre está arrebentada, realmente. Tá? Mas a deriva continental, não. Tá? Então eu trato isso também em detalhes. Tem uma live só para isso e trato em detalhes no livro. Quem quiser dar uma olhada, fica disponível nas referências bibliográficas. Tem os artigos científicos que eu cito para dar embasamento a estas minhas afirmações. E lembrando que está no site, né? Dá para ler o livro praticamente inteiro ali. Todo ele. E são quase 200 páginas só de referências, né? Não é que tu falou assim, eu acho que é isso, vou escrever aqui, né? Não. Eu sou um autodidata nesse tema, então eu dediquei muitos anos de pesquisa, né? Então eu dou referência àquilo que eu falo. Então, são geólogos que falam isso, são astrofísicos que falam isso, são meteorologistas que falam isso. Então, paleontólogos, biólogos, enfim, as referências estão lá para cada tipo de trabalho. E agora ela vai aumentar ainda, vai passar as 2.500 referências na revisão que eu estou fazendo, ampliando, né? Maravilha. Muito obrigado, Célio. Só fazendo agora o spoiler, né? No 5º capítulo aqui da obra, que nós estamos estudando a história da vida, que vai ser daqui a 15 dias, nós vamos ter um encontro com o Danilo Oliveira, e nós vamos falar especificamente sobre os dinos. Nós demos uma pincelada aqui, mas quem vai tratar do assunto ali mais profundamente, e esse é um assunto que dá muito debate, né? Eu lembro que até poucos anos atrás, dentro de igreja, parece que falar de dinossauro era falar do diabo, né? Era uma heresia. Hoje parece que o negócio está mudando, né? A gente precisa, o seu trabalho aí com a sua equipe está fazendo um grande trabalho de divulgação científica, isso é importantíssimo, é divulgação científica, tá? Não é apenas divulgação criacionista ou design inteligente, é divulgação científica. As pessoas precisam compreender algumas coisas que a falta de conhecimento faz pensar de maneira diferente. Não vamos chegar naquele ponto que Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento existe, então a gente tem que divulgar para as pessoas. E é isso que a gente está fazendo por aqui. Mas, Amém. Antes de a gente terminar, Célio, lembrando, se você não assistiu os capítulos anteriores,
né, de 1, 2 e 3, está na descrição do vídeo, pode assistir. Assistindo, você preenche o formulário para ganhar o seu certificado no final. Não vai concorrer ao sorteio, mas falando no sorteio, Célia, acabou o tempo, hein? Quem colocou o nome lá, colocou. E eu gostaria, Célia, que você fizesse assim algumas palavras finais, assim, de 1 minuto e alguma coisa. Enquanto isso, eu abro a planilha para ver quantos nomes tem lá. E depois você vai me falar um número e aí eu vou compartilhar aqui esse número na tela para saber quem vai ser o ganhador de hoje. O Max já falou que se ganhar de novo, a gente vai sortear outra vez. Ele já ganhou 2, hein? Um abraço para o Max, eu conheço ele, gente fina. Agradeço muito a oportunidade, Joel, ao seu público de me ouvirem aqui e posteriormente ouvirem no YouTube que vai ficar gravado. Fico muito feliz em compartilhar o conhecimento. As minhas mídias sociais aí o Joel já colocou ao final do vídeo. Agradeço muito, fico muito feliz realmente estar aqui com vocês. Que Deus me permita fazer outras lives aqui com o seu grupo e transmitir o que eu aprendi. Enfim, quem quiser aprender mais, não acredite no Célio. Procurem as informações que estão lá no meu trabalho. Vejam as referências, como eu faço. Eu vou nas referências dos livros, adquiram outros livros, né, outros artigos, para embasar aquilo que eu quero aprender. Esse é um projeto pessoal. Eu resolvi definir essas coisas para mim. E achei muito interessante e acabei fazendo um livro. Espero fazer outros ainda aí mais à frente. Agradeço muito, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Joel. Um grande abraço a todos. Falou dos livros, a gente sempre está confrontando. Eu tenho 2 aqui que eu sempre coloco um do lado do outro para ver, né, as contradições. Eu não mostrei, mas a gente vai indicar na próxima live. Tu comentou aí do livro do Naor, eu peguei ele rapidinho aqui, ó. Aqui a gente fala, né, justamente o Marcos comentou ali sobre crateras na Lua, cinturão de asteroides, como isso poderia ter interferido de alguma forma, ter a ver com essa história. Então, nesse livro tem a ver com essa história, tá? bem... Tem a ver com essa história, sim. E então agora, Célia, é o seguinte, deixa eu só pegar aqui, abrir a tela. Olha, várias pessoas assistiram no ao vivo. E, novamente, aconteceu aquilo que eu falei, Célio. Poucas pessoas, né, colocaram o seu nome aqui. Então, nós temos somente 4 nomes. 1, 2, 3 e 4. Célio, do 1, 2, 3 e 4. A hora que você falar o nome, eu compartilho aqui e vai aparecer na tela. 3. Tayane Caroline Ascani. Essa já ganhou também uma vez, hein? Então, nós temos 2 do Maxon e 2 da Tayane. Aí, ó. Ela está fazendo uma biblioteca. Tá fazendo uma biblioteca. Maravilha. Então, deixa eu só sair daqui, interromper o compartilhamento. Né? Na hora que o Célio falou o nome, eu já joguei o nome aqui na tela. Então, lembrando que nos próximos episódios, se esse pessoal que já ganhou fala assim, não, pode sortear para outra, a gente sorteia para outra, não tem perigo, não. Então, mas aí o Maxwell ganhou na primeira e na terceira, e a Tayane ganhou na segunda e na quarta. Números ímpares e números pares. Nós não vamos ser cabalístico aqui, não, mas alguém pode jogar na Mega Sena, quem sabe. Muito bem. Queremos agradecer, Célio, e também queremos deixar aí para vocês um convite. Um convite que, se você quiser fazer o convite para nós, na verdade. A gente está sempre disponível aí a estar participando nos clubes de jovens, nas igrejas, em qualquer igreja. Batista, pentecostal, católica, quer conhecer um pouquinho dessa cosmovisão, e aí a gente fala que é cosmovisão porque é uma lente que a gente enxerga, né? Porque tem vários outros modelos, a gente está adotando um, mostrando um, e sempre comentando dos outros modelos também. Então, aqui eu tenho um contato que eu vou compartilhar na tela com vocês, e se vocês quiserem, não importa em que lugar do Brasil você esteja, quer um pouquinho desse assunto aí, eu talvez não possa ir, o Célio talvez não possa ir,
né? A gente está mais aqui no sul, mas com certeza a gente vai poder indicar alguém que está mais próximo de ti para fazer uma visita para ti aí. E aqui dentro do oeste do Paraná, a gente consegue visitar, o Célio consegue aí em Santa Catarina, então está aí o número, né? Quer conhecer um pouquinho mais? Tem as lives anteriores, então, como o Célio mesmo disse, né? Conhecimento tem, o que a gente está fazendo é justamente compartilhar isso que a gente tem. Como a gente está falando, tem 50 livros que a gente está indicando ao decorrer dessa série. Então, material tem muito. É que às vezes a gente não encontra ou não procura direito, mas ele existe. Existe sim. Célio, muito obrigado novamente pela sua participação. Ó, estamos aqui com 1h30 e assunto teria para 12 horas, né? Então, vamos já marcar um retorno, né? Não o retorno do dilúvio, mas o retorno da explicação. E eu acho uma coisa que é muito importante ser comentado quando eu sempre falo do dilúvio em algumas palestras, que, embora a gente trate de aspectos científicos, a gente tem que lembrar que o dilúvio, de tudo que ocorreu, é um aspecto, tem Deus na parada. Eu não posso falar do dilúvio só tentando interpretar aspectos e achar que Deus não fez nada miraculosamente para dentro dessa história. Então, tem coisa que a gente não tem como saber mesmo, né? Foi a execução do juízo de Deus. Foi o instrumento. Maravilha. Para quem quiser conhecer as redes do Célio, aí está na descrição. Célio, muito obrigado novamente. Contamos com a sua presença aí no nosso próximo episódio, assistindo agora o Danilo falando dos dinossauros. E agradecemos a você que acompanhou toda essa live, esteve conosco do começo ao fim. Se você perdeu, chegou no finalzinho, está no YouTube disponível, é só assistir depois. Até mais, abraço, obrigado, até mais. Daqui 15 dias. Bem.